Meus irmãos, nós tivemos uma assembleia extraordinária da igreja para eleição de presbíteros e diáconos. Tendo em vista isto, quero convidar aqui à frente o diácono Gilson, cujo mandato findou no dia 12 e foi renovado pela Assembleia para mais 5 anos. Quero convidar o nosso irmão Raimundo Galiza à frente, que foi eleito para preenchimento de uma vaga no diaconato, e convidar o nosso irmão Rubem Fontes, que foi eleito para o presbiterato. Já nós vamos convidar o conselho e a junta diaconal, por enquanto aguarda um pouco. Nós gostaríamos de ler algumas instruções que dizem respeito ao presbiterato. Nosso irmão Rubem, ele já é presbítero, foi presbítero na igreja Jardim Atlântico e, portanto, ele não precisará ser ordenado. Assim como também nosso irmão Gilson, uma vez que também já era diácono, e diácono aqui na igreja, não precisará ser ordenado, apenas os dois estarão recebendo a posse e sendo instalados para o exercício do mandato para o qual cada um foi então eleito. E o nosso irmão Galiza então estará sendo ordenado ao diaconato. Eu quero começar lendo algumas instruções com respeito ao presbiterato. Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e cabeça da sua igreja, possuindo todo o poder no céu e na terra, tem dado à igreja oficiais ou presbíteros para governá-la em seu santo nome e de conformidade com a sua palavra. Vê-se no Novo Testamento que o governo da igreja cristã está por divina autoridade a cargo de presbíteros. Destes, uns pregam e governam, e são chamados ministros da palavra. E outros só governam, mas não pregam, e são chamados presbíteros regentes. Em prova disto, lê-se então em 1 Timóteo 5,17, que devem ser considerados merecedores e dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. E em 1 Coríntios 12:28, especificam-se governos entre os diversos ofícios eclesiásticos. Os presbíteros regentes são representantes eleitos imediatos do povo. Como tais, os vemos exortados na Escritura a velar sobre si e sobre o rebanho confiado a seu cuidado, a fim de que não entre nele qualquer corrupção de doutrina ou costumes. E os encontramos a estes presbíteros em Jerusalém, sentados em concílio com os apóstolos e outros presbíteros, representando as igrejas particulares, tomando parte nas deliberações e sendo chamados os irmãos. O decreto desse concílio, no texto de Atos 15:23, começa dizendo: os apóstolos, os presbíteros e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde, nos diz o texto. Assim, compete aos presbíteros regentes tomar parte no governo, disciplina e superintendência das igrejas a que pertencem, quando para isso então chamados conjuntamente com os pastores ou ministros da palavra, no desempenho de seus deveres e ainda em conjunção com os ministros e mais presbíteros de outras igrejas, admitem a comunhão os que creem no Senhor Jesus Cristo e então estão arrependidos de seus pecados. Velam com diligência sobre a vida e a doutrina dos membros da igreja. Admoestam os que se portam desordenadamente. Impedem, quanto lhes é possível, a profanação da comunhão. Exercem a disciplina entre os impenitentes, readmitem os arrependidos ao gozo de todos os privilégios da igreja e, quando eleitos pelos concílios, tomam assento nos presbitérios, sínodos e assembleias de nossa igreja, onde lhes compete deliberar e votar sobre todas as questões. O cargo de presbítero é, portanto, de grande importância e solene responsabilidade. Todos os que exercem devem buscar em Jesus, de quem procede todo o poder e autoridade, a graça necessária
para o cumprimento de seus deveres, e os membros da igreja devem sustentar os braços destes seus eleitos, auxiliando-os e orando por eles. Eu quero também ler sobre o diaconato. Presbíteros às vezes precisam agir como pais e vão correr em socorro também dos pequeninos. Quanto ao diaconato, o nosso Senhor Jesus Cristo, como rei e cabeça de sua igreja, foi servido que nela houvesse socorros ou diáconos que tivessem a seu encargo especial o socorro dos necessitados. Vê-se da Sagrada Escritura que, a princípio, os mesmos apóstolos tinham a seu encargo todos os negócios temporais da igreja, visto como era diante deles que se depositava o produto do que se vendia, com o fim de ser esse produto empregado no suprimento das necessidades individuais dos cristãos. A Bíblia diz que em Atos 4, 34 e 35, que nenhum necessitado havia entre eles. Atos 6, vê-se, porém, que tendo crescido o número de discípulos e havendo suscitado uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no serviço diário, os 12, convocando a multidão dos discípulos, os convidaram a que escolhessem dentre si 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a quem pudessem constituir para então exercerem este serviço. Diz a Escritura que este discurso agradou a toda a multidão e que, eleitos 7 homens, foram estes apresentados aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. Tal foi a origem do diaconato na igreja cristã. Que este ofício continuou a ser considerado necessário e importante na igreja, prova o fato de ser dirigida uma epístola por Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. E assim também a descrição das suas qualificações em 1 Timóteo 3. No primeiro destes lugares, lê-se que os diáconos sejam de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E no último, então, a Bíblia nos orienta quanto a qualificações, qualidades desses diáconos. Portanto, compete aos diáconos, primeiro, receber e guardar fielmente as ofertas da igreja para os pobres e para outros fins piedosos, distribuir estas ofertas segundo o desígnio da igreja e as necessidades dos pobres. Terceiro, zelar pela boa ordem no serviço divino e pela decência, limpeza e ordem no templo e suas dependências. No desempenho do seu ofício, eles estão sujeitos à direção do conselho de sua igreja. Os diáconos, portanto, são na igreja os ministros da distribuição de caridade fraternal e da ordem no culto. Diante, irmãos, destas colocações fundamentadas no que a palavra de Deus nos ensina, eu quero convidar à frente o conselho da igreja. Vou pedir que os irmãos que forem eleitos possam dar um passo mais à frente, aproximar-se. Isso. Nós queremos fazer algumas perguntas. Eu vou pedir que o conselho possa estar ao redor dos irmãos. Quero convidar a junta diaconal e pedir que o Ministério Boas-Vindas possa assumir o cuidado com a porta, mesmo aqueles que porventura não estejam na escala. Ministério Boas-Vindas. Quero dirigir algumas perguntas aos irmãos que
foram eleitos estarão nesse momento sendo instalados, empossados, e também, no caso do nosso irmão Galiza, ordenado. Os irmãos creem que as Escrituras do Velho e Novo Testamentos são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Sim. Os irmãos recebem e adotam a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras. Os irmãos sustentam e aprovam o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Os irmãos aceitam o ofício do presbiterato e do diaconato desta igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo. Por último, os irmãos prometem ainda procurar manter e promover a paz, a unidade e a edificação e a pureza da igreja. Sim. Perguntamos aos membros da igreja: os irmãos, membros desta igreja, reconhecem estes nossos irmãos como presbítero e como diáconos e prometem tributar-lhes toda honra, animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá o direito do seu ofício. Se assim o fazem e se respondem positivamente, nós queremos pedir que se coloquem de pé. Não sei se vocês vão ter muito apoio. Vou pedir para que olhem para trás. É nosso dever como igreja não apenas elegê-los. Os irmãos terão sobre os seus ombros a responsabilidade abençoada e abençoadora de cuidar do corpo de Cristo. E a nossa oração é que tenham também sobre os seus corações, da mesma forma como se dedicam a servir e cuidar do corpo de Cristo, sejam também vocês alvos do serviço, do cuidado, do mesmo amor do corpo de Cristo. Eu vou pedir que possam se colocar de joelhos, pedir ao conselho, conforme a palavra de Deus, que possamos, os presbíteros, pastores, possamos impor as mãos, e depois nós vamos estar orando desta forma, dando posse e ordenando ao nosso irmão Galiza e dando posse aos demais irmãos, instalando-os nos seus ofícios. Pai amado, nós te louvamos porque tu chamas a cada um de nós com santa vocação. Nós podemos ouvir a tua palavra e lembrar o que a tua palavra nos ensina. Nós aqui estamos, Senhor, para ordenar conforme a tua vontade a teu servo Galiza como diácono desta igreja, para dar posse e instalar como diácono para um novo mandato nosso irmão Gilson, e para dar posse e instalar, Senhor, para o início do exercício do presbiterato desta igreja, ao nosso irmão Rubem. Nós pedimos a tua bênção sobre todos eles. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito possa fortalecê-los nos momentos de fraqueza, alegrá-los nos momentos de tristeza, animá-los nos momentos em que possam estar em dúvida. Nós clamamos, ó Deus, que a tua igreja seja instrumento nas tuas mãos para abençoar a vida deles, enquanto eles se colocam como instrumentos nas tuas mãos para abençoar a vida da tua igreja. Assim, Pai, cumprindo o que a tua palavra nos ensina, nós, ó Deus, clamamos que tu os abençoes, que o Senhor mesmo possa estar guiando a caminhada deles, que o Senhor possa estar confirmando nos seus corações a cada dia a vocação do Senhor sobre cada um deles. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho, o Senhor e cabeça da igreja, hoje e sempre. Amém, Senhor. Os
pedimos que se coloquem de pé. Nós os declaramos ordenado, nosso irmão Gabisa, e a todos empossados e instalados. E assim lhes dizemos que nós lhes damos a deixa para que tomem parte conosco neste ministério, possam assim receber os cumprimentos de todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. A igreja pode sentar-se. Vamos aguardar enquanto eles recebem os cumprimentos. Pois bom, nosso irmão e presbítero Denilson precisará se ausentar, com o presbítero Ricardo. Eles estarão no culto da nossa congregação. E o nosso irmão Milton, que está também na escala, já está conosco no púlpito. Nós vamos adorar o Senhor com o grupo louvor.